E aí, galera, a briga contra o rebaixamento no Brasileirão tá muito boa, né? O Cruzeiro que venceu o Fortaleza na última rodada conseguiu sair da zona de rebaixamento e empurrou a equipe do Bahia. Agora o Bahia tá enrascada no Campeonato Brasileiro, já que a equipe do Cruzeiro enfrenta o Vasco nessa próxima rodada, né? O jogo atrasado, né? Teremos aí Vasco, não, Cruzeiro e Vasco, né? Que o jogo vai ser no Mineirão, o jogo vai ser nessa quarta-feira, 7 da noite, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. E teremos na quinta-feira também, né, no dia 29, teremos aí Fortaleza e Botafogo também, outro confronto importante. Fortaleza perdeu e também agora tá de olho na parte de baixo da tabela de classificação. E o Cruzeiro, né? Cruzeiro, se vencer o Vasco, praticamente já fica um passo de sair da zona de rebaixamento. O Vasco também, né? Lembrando que as duas equipes têm o mesmo número de pontos. As duas equipes têm esse confronto direto pela parte de baixo da tabela de classificação. E temos o Goiás também, que está dentro da zona de rebaixamento. Eu acredito que a briga contra o rebaixamento vai ser muito boa. E coloca nos comentários aí, galera, quais equipes vocês acham que vão complementar a zona de rebaixamento, né? Lembrando que o Coritiba e o América já estão praticamente rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora restam duas vagas, né? Já que a equipe do Goiás ainda tem chance de sair da zona de rebaixamento, assim como a equipe do Bahia, né? E a briga vai ser boa para ver quem vai ficar com essas duas vagas. Na minha opinião, Goiás vai ser rebaixado. A briga vai ser por uma vaga aqui. Vai ser a briga entre Bahia, Cruzeiro, Vasco e Santos para ver quem vai ficar com essa última vaga dentro da zona de rebaixamento. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Vasco, sobre Cruzeiro e sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, não é, Rafa? Do Cruzeiro pressiona ainda mais o Vasco também para essa decisão que acontece nessa semana. Exatamente, né, Bruno? Porque são 5 jogos que faltam para o Vasco, 3 deles fora de casa, na ordem o Cruzeiro, depois de amanhã, o Atlético Paranaense, o jogo também será fora de casa, e na penúltima rodada o Grêmio. E 2 partidas em São Januário. Na rodada 36 o Vasco pega o Corinthians e na última rodada recebe o RB Bragantino. Pelas contas, pelos matemáticos, um time com 45 pontos se salva da Série B, mas pode ser que essa pontuação não seja suficiente. Já foram feitas várias projeções com simulações de resultados e pode ser que uma equipe com 46 pontos caia. Há margem matemática para isso, coisa que seria inédita em termos de Campeonato Brasileiro com 20 clubes no modelo de pontos corridos. O técnico Ramon Dias segue preparando o time para o jogo de depois de amanhã em Belo Horizonte e uma provável escalação do Vasco terá Léo Jardim no gol, na lateral direita uma dúvida, Gabriel Dias ou Pumita Rodrigues, já que a única ausência é do Paulo Henrique, lateral, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a zaga com Medel e Maicon e na esquerda o Lucas Piton. O meio-campo com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Na frente o Verrete tem vaga cativa, o mesmo se aplica ao Gabriel Peck. E uma dúvida em quem fecha esse trio de ataque. Pode ser o Rossi, que está em condições de ser titular, pode ser o Alex Teixeira, pode ser até o Marlon Gomes ou quem sabe o Payet. É uma dúvida, uma lacuna que o Ramon Dias vai preencher ao longo dos treinos de hoje e amanhã para poder formatar o Vasco para esse jogo contra o Cruzeiro. A vitória é muito importante, mas como já destacamos, o Vasco não descarta o empate como um bom resultado, e aí tanto o Vasco quanto o Cruzeiro torcendo muito pelo Corinthians no fim de semana que recebe o Bahia. É porque essa é mais ou menos a conta que a gente está vendo agora aqui, Rafa, porque a gente tem um percentual de chances de rebaixamento e quem fez essa conta foi a Opta, tá? Que é também um importante site que faz de base de dados de diversos campeonatos. Então a gente está vendo que, olha, a conta que o Rafa estava fazendo é essa, né? Se Vasco e Cruzeiro empatarem, eles podem complicar ainda mais o Bahia, né? Que já aparece ali com 57% de chances de queda. Esses números até que estão bem bonzinhos com Vasco e Cruzeiro, não estão? 17, 15%? Então, se olhar assim... se você olhar... Se o Cruzeiro pega o outro, né, Bruno? Aí já piora para a situação. Aí na próxima rodada vai mudar. Né? Sim. E claro que, por exemplo, os números... Tá muito bonzinho com o Fortaleza. Então. Tá frio com o Fortaleza. Porque tá só calculando exatamente números. A diferença é muito pequena. E o pior por Fortaleza é... Quem ele pega. O time é um time que já se conhece há muito tempo, um time que talvez tenha atingido o pico e agora está meio sem força para... É uma coisa meio abstrata, porque se você até olhar o jogo, o Fortaleza criou situações para vencer o jogo. Só que criou o suficiente? Não, tanto que perdeu. E agora vem um acúmulo de resultados negativos. Então isso, num futebol bastante emocional, pesa.
O que está acontecendo? A gente parou de ganhar, a gente não vence mais. O que está rolando? A gente não vai voltar a vencer? Isso vai gerando insegurança. E a diferença hoje, por exemplo, do Cruzeiro para o Fortaleza, de 3 pontos. Isso. O Fortaleza tem 43 pontos. Né? E você tocou no ponto que é o fundamental e que pega todos os números e rasga, que é o emocional. Sim. Porque esses números, que a gente, claro, respeita, eles avaliam o que os times fizeram até aqui, né? Independentemente de quem for fazer o cálculo, normalmente é isso, né? Ele pega o que os times fizeram até aqui, contra quem eles vão jogar, e ali o algoritmo ou quem fizer a conta como faz... ele vai bem em casa, como ele vai fora. Tal. O que ele não avalia, por exemplo, como é que está a cabeça do time que perdeu uma decisão da Copa Sul-Americana. E depois... O número não avalia que, por exemplo, o Cruzeiro não tem torcida em casa. Sim. Né? Então, são pontos que os números frios ali não avaliam. Por exemplo, o Fortaleza, agora que tem 43 pontos, ele vai precisar se recuperar jogando contra líder e vice-líder. São os próximos jogos do Fortaleza. Botafogo e Palmeiras. Se ele não ganha de ninguém, ele vai conseguir ganhar desses dois? Se ele não ganhar desses dois, ele vai ter que fazer 4 pontos nas 2 últimas rodadas. Aí já é desespero. Aí é desespero. E é um cenário bem diferente da temporada passada, né? Quando precisou fazer um segundo turno diferente do primeiro, Fortaleza, né? Porque ele também passou por isso, com uma expectativa muito real de rebaixamento no primeiro turno e conseguiu remar depois no segundo turno. E fica mais difícil ainda quando você não encontra tantos elementos palpáveis ali de mudanças. Por exemplo, queda de rendimento defensivo, ou um goleiro que está falhando, ou atacante que está perdendo muito gol. O do Fortaleza, ele é muito mais mental, ele é muito mais emocional. E aí que a mobilização ela tem que ser tirada da força do treinador, do diálogo, da psicóloga do clube, enfim, de você revisitar vários momentos em que o coletivo deu resultado, porque a técnica, ela está ali ainda, né? Ela está acontecendo, então é muito mais difícil você encontrar respostas para o que o campo não te mostra. Ô Duda, a vitória do Cruzeiro, ela foi suficiente para justamente esse aspecto de confiança que a Mari destacava fosse resgatado aí, com a mudança de técnico e com a vitória? São 2 pontos que passam essa confiança para o cruzeirense ou ainda é pouco? Ainda é pouco, Bruno. Passo a passo, né? Na verdade, o Cruzeiro tem tratado esse aspecto mental com muita cautela. E o Autuori trabalhou muito isso nos 4 dias em Itu, justamente o mental do time, a confiança do time. Isso melhorou no jogo contra o Fortaleza, isso foi efetivo, foi eficaz, conseguiu a vitória, mas ainda é pouco, justamente porque sabe que contra o Vasco tudo pode acontecer, do mesmo jeito que pode vir uma vitória, pode vir uma derrota que desconstrói tudo que estava sendo construído nos últimos dias, né? Então, passo a passo, ainda é pouco, até mesmo para a torcida, não tem essa estamos salvos por conta de uma vitória contra isso. Mas deu para entender, né? Acelerou o áudio. Se teve algum problema, foi na sua casa. Não foi aqui. Aqui a gente... É que, na verdade, ela interpretou um pouquinho do Autuori na reta final. Foi. A fala mais calma, mais tranquila, mais pausada. E depois acelerou o áudio. Depois conquistou a vitória, que é o mais importante. Mas o Autuori fez mudanças na equipe, a Duda contou pra gente. Fez mudanças na equipe importantes. E tirar o Matheus Pereira nesse momento, o Matheus não vinha jogando bem. Para mim, assim, seria um tempo de adaptação de um jogador que foi jogador de Premier League, que deixou de ser jogador de Premier League, mas que tem muita qualidade, tem uma perninha esquerda que resolveu vários jogos em Premier League. Para o Cruzeiro. Assim, o que faltou boa parte do campeonato, criou oportunidades, volume de jogo, ofensivamente, time para frente, enfim, nada disso resolveu. Porque na hora do vamos ver ali faltou muita qualidade, inclusive, né? Na finalização, enfim, momento emocional. Mas o Autuori, ele mexe porque o time precisava realmente de mudanças, assim, e não foram tantas, né? Mas ele mexe no meio de campo e num determinado momento passa por dificuldade justamente nesse setor ao longo da partida ali. O Fortaleza foi superior, mas depois ele mexe de novo e aí que eu acho que está a importância de você ter apostado num cara de dentro, Sim. integrado, conhecedor do trabalho ali, não do vai processo. Tatear. Exatamente, porque ele acompanha, ele coloca o Japa, ele fala sobre o Japa na coletiva, sobre as vezes que entrou, em clássico, enfim. E a mudança surte efeito, até o Ian melhora, né? Tá
meio de campo ali junto com o Matheus Vital, que sai machucado. O Ian melhora também e aí dá assistência para o gol. Então, acho que nesse momento o Cruzeiro ele pensou bem, assim, estrategicamente. Claro que pode não acontecer, né? Vai enfrentar um Vasco que também pensou bem e que também mudou. Mas, a primeiro momento ali foi importante, sim, o Autuori. Mas, Rafa, eu vou discordar dos vascaínos que estão contando ou satisfeitos com o empate nesse jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que não dá para pensar assim não, Você hein, vai Rafa? discordar? Eu vou. Mas se você vai em consideração o que diz a tabela, o Vasco tem uma vitória a mais que o Cruzeiro, né? Se você pensar direitinho em termos de critério de desempate, o primeiro deles é o número de vitórias. Não. E não dá tempo, não tem rodadas, não tem lasca. Não, mas eu não quero essa tortura até o final, Rafa. Vence logo, fica essa coisa de olhar. Eu não quero olhar para a segunda coluna ali, número de vitórias. Eu quero olhar 47 pontos na primeira, para eu respirar tranquilo. É isso. Eu acho que todo mundo quer isso. E pensando do ponto de vista técnico e até levando em conta o anímico também, como nós estamos debatendo aqui, né? Que o algoritmo não leva em conta a parte mental dos jogadores do Fortaleza, o emocional do time do Cruzeiro por estar jogando sem a sua torcida. Se a gente for levar em consideração a parte anímica, o Vasco hoje é um time mais animado do que os outros que estão brigando contra o rebaixamento. O Vasco tem a 6ª melhor campanha no segundo turno. O Vasco foi o 4º time que mais pontuou nas últimas 5 rodadas. O Vasco tem, como diriam os antigos, o Mário Marra adora essa expressão, garrafa vazia para vender. E nesse caso, para o jogo de depois de amanhã, é um cenário interessante, por não ser um adversário com torcida, um time que o Vasco já enfrentou, jogou melhor e perdeu em São Januário, não era ainda o técnico, o trabalho do Ramon Dias estava só começando na época, o Cruzeiro ainda tinha a gestão anterior à do Zé Ricardo, então assim, não era uma coisa muito comparativa, você não tem elementos que possam ser sustentáveis para comparar o momento de um com o do outro passado um turno inteiro. Mas se a gente for analisar bola por bola, a do Vasco hoje é melhor. O que não é nenhuma garantia de nada, né? Mas que pode sim, como você bem pontuou, fazer o Vasco crer numa vitória, por que não, em BH. Só que o empate não é o final dos tempos. Sabe aquela história, Bruno? Tá 0-0, 47 do segundo tempo. O goleiro vai para a área para tentar o gol de cabeça no escanteio? Não. Não, fica no gol. Não. Espera ali o contra-ataque. É isso. Por causa dizer, não é o final dos tempos se empatar o jogo. Aí deixa o Léo Jardim lá no lugarzinho dele. Não mexe. Eu acho que a questão assim, que passa nessa minha mente doentia o Vasco teve uma situação parecida quando estava crescendo na tabela de classificação. Sei. Deixa eu ver. Foi jogar contra o Santos na Vila Belmiro. Tomou aquela pancada que fez com que o Santos crescesse e o Vasco nunca tenha entrado em crise. Desde o momento da chegada do Ramon, o Ramon pegou um outro caminho. O caminho da crise não passou por ali, mas passou pelo momento da dúvida. E esse é o próximo jogo que flerta de novo com a dúvida. Não, e é em Minas, né? Sim. Em Minas, isso. Exatamente. Quando o Vasco foi jogar contra o Santos, foi jogar na Vila Belmiro. Isso, exato. E ali, né, o lance do Soteldo e tudo mais. Ficar na dúvida na reta final do campeonato é muito perigoso. Muito perigoso. É que tem uma diferença, assim, que o Cruzeiro não tem ao seu lado agora a pressão da torcida, né? Bom, talvez no momento seja até positivo. Ô, Rafa, tá bom, você me convenceu, tá? Empatezinho, ó. Os dois ficam com 41, essa outra coluna aqui, a gente cada vez mais olha para ela, né, nessa reta final de Brasileiro, do número de vitórias, porque... O Goiás insiste em não cair, hein, Bruno? Por mais que esteja com 90 e tantos por cento, matematicamente, o Goiás tem conseguido, assim, perdeu também para o Santos recentemente, mas o Goiás tem lutado para não cair. Ô, Rafa, obrigado, viu? Valeu, Bruno. Um abraço a todos. Só para poder pegar esse gancho do Marra falou sobre o Goiás, sempre é bom lembrar que se o Vasco tiver o pior cenário, há de lembrar que dos 6 pontos que disputou contra o Goiás, ganhou apenas 1. Um abraço, amigos. Então, e aí, Duda, o Goiás é o outro adversário do Cruzeiro também, né? Sim. Como ele tem feito os confrontos, essa sequência de confrontos diretos também na reta final, Duda. Exatamente, Bruno. E pra gente, o Rafa tá brincando, né, com esse empate que é bom pro Vasco, não é bom pro Cruzeiro justamente por isso. Porque depois enfrenta o Goiás, que é esse adversário direto na parte de baixo, mas depois o Cruzeiro tem adversários da parte de cima. Ainda tem o Botafogo, tem o Atlético Paranaense, tem o Palmeiras. Então, pensar em um empate para o Cruzeiro, aliás, não é nem possível pensar em um empate para o Cruzeiro, porque justamente depois complica a situação, abre uma distância para o Vasco, tem o Goiás, e aí são os adversários diretos na parte de cima. Fica ainda mais difícil conquistar uma vitória pensando nesse critério de desempate. Então, para o Cruzeiro é vencer ou vencer o Vasco
para ficar um pouco mais tranquilo e aí depois vencer o Goiás, né? São essas decisões matematicamente, como nós trouxemos aqui há algumas semanas, são os 2 jogos decisivos para o time celeste, Vasco e Goiás, que mudam totalmente o cenário de um possível rebaixamento. Então, não pode pensar em empatar, muito menos com o Vasco, muito menos com o Goiás, porque depois tem uma sequência duríssima até o final do Campeonato Brasileiro, e que aí não pode mais contar com a sorte. Tô vendo a tabela do Cruzeiro aqui também, né? Do Goiás, aliás. Depois do jogo com o Cruzeiro, que é na segunda só. Ele joga fora contra o Grêmio. Aí ele joga com o Fortaleza. Quer dizer, se o Fortaleza ele pega Palmeiras, Botafogo, depois é o Goiás. E aí o Goiás joga com o América no final. Valeu, viu, Duda? Obrigado. Abraço. O sorriso da Duda encheu a tela. Galera, a briga pelo permanência na Série A vai ser muito boa, né, nesse restante de Campeonato Brasileiro. Algumas equipes acabam subindo de produção, outras acabam caindo de produção, né? E é o caso do Goiás, né, dos últimos 5 jogos conseguiu apenas uma vitória, por isso que a equipe estacionou com 35 pontos. E o Bahia também, o Bahia do Rogério Ceni, o Rogério Ceni não está conseguindo vencer, vem de um empate jogando em casa e também teve 2 derrotas, né? E dos últimos 5 jogos também só conseguiu uma vitória. Bahia 38 pontos, a chance agora é maior de ser rebaixada, porque assim, a briga do Bahia nesse momento é com o Cruzeiro e Vasco. E uma dessas equipes, ou Cruzeiro ou Vasco, podem vencer ou até empatar, né, na partida e pode aumentar o número de pontos para a equipe do Bahia. O número de pontos do Vasco e do Cruzeiro pode subir até para 5 pontos ou pode ficar 3 pontos à frente da equipe do Bahia, lembrando que o Bahia tem o mesmo número de vitórias do Cruzeiro e o Bahia tem no caso o Vasco tem uma vitória a mais do que o time do Bahia. Então tem que ficar de olho porque vai contar muito essa parte de vitórias, lembrando que o primeiro critério para desempate na tabela é o número de vitórias, né? E depois vem um saldo de gols, né? Se você olhar para um lado, o Bahia tem um saldo de gols negativo, muito ruim, -8. O Cruzeiro é o time que tem um saldo melhor, né? Tem 2 de saldo, tá com saldo positivo. O Vasco tem -8 também de saldo. Eu acredito que assim a briga vai ficar mais entre essas equipes. E o Santos se recuperou nas últimas rodadas. O Santos, na minha opinião, precisa de mais uma vitória para poder tentar se livrar de um possível rebaixamento, né? Porque segundo os matemáticos, a estatística aí, entre 46 e 47 pontos para poder não correr risco nenhum de rebaixamento. Eu acredito que vai ser até menos pontos. Eu acredito que pode se livrar do rebaixamento. Se você olhar aqui, o Bahia 38, eu não acredito que o Bahia consegue chegar a mais de 45 pontos. Se livrar vai ser bem próximo disso, né? 44 pontos. E eu acredito que a briga vai ser boa. Assim, eu não coloco o Internacional e nem Fortaleza, porque as equipes só precisam de mais uma vitória. Entendeu? Eu acredito que faltando 5 jogos, 4 jogos, não vai conseguir pelo menos uma vitória. Pode acontecer que não, mas, pô, na minha opinião, eles vão conseguir sim uma vitória e vão conseguir se livrar do rebaixamento. Então as equipes têm a menor probabilidade, que é o Fortaleza e o Internacional. O Santos ainda coloca porque tem 42 pontos. Vasco, Cruzeiro e Bahia, mas na minha opinião a briga mesmo vai ser entre Vasco, Cruzeiro e Bahia por uma vaga aqui dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Goiás não consegue se livrar do rebaixamento, né? 5 pontos aí para poder sair é difícil, né? Faltando poucas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, é difícil buscar 2 vitórias. E eu já coloco essa equipe do Goiás rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a minha aposta. É claro que matematicamente o Goiás ainda pode sair da zona de rebaixamento, mas a briga mesmo, na minha opinião, assim, na minha visão, vai ser entre Vasco, Cruzeiro e Bahia. Cada uma dessas equipes brigando por uma vaga para poder sair do rebaixamento, né? Para poder não ser rebaixado. Né? Essa é a minha opinião. Se vocês acham diferente, deixa nos comentários a opinião de vocês, a ordem dos 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro e coloca aí também, né, qual a equipe que deve conseguir se livrar de um possível rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.